Olá pessoal, seja bem-vindo a este canal. Nesse vídeo de hoje, nós vamos aprender sobre educação financeira à luz da Bíblia. Porque quantas pessoas, mesmo elas sendo cristãs, mesmo elas dando dízimo às suas ofertas, elas vivem uma vida de pobreza. E quando eu digo pobreza, não quero falar a respeito da condição financeira, porque tem muita gente que ganha 100 mil reais, 50 mil reais por mês e continua pobre. Quando eu digo pobreza, não é a quantidade, mas é a condição de vida que a pessoa ela vive. Por exemplo, quem é considerado uma pessoa pobre? É aquela pessoa que trabalha o mês inteiro só para pagar a conta. É aquela pessoa que ela trabalha o mês inteiro e ela não tem uma reserva de emergência, ela não tem um dinheiro sobrando. Ou seja, ela trabalha 30 dias, quando é no dia 10, ela já não tem mais dinheiro. Então ela tem que trabalhar mais 30 dias para obter mais dinheiro e para continuar pagando conta. E quando ela paga a conta, ela está sempre fazendo outra conta. Ela nunca sai dessa situação. Por quê? Porque ela está vivendo numa condição de consumista. Ela está vivendo uma condição, uma vida acima do padrão que ela ganha. E se você vive no padrão acima do que você ganha, você sempre vai continuar pobre. E é isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Então nós temos aqui o primeiro versículo, que é um dos princípios bíblicos, que diz assim, Provérbios 21, 17. Aquele que ama o prazer será um homem pobre, e aquele que ama o vinho e o azeite não enriquecerá. Então, nós temos aqui um princípio bíblico em Provérbios 21, 17, que diz, aquele que ama o prazer será um homem pobre. Ou seja, é aquela pessoa que para ela sentir bem, ela tem que estar sempre comprando alguma coisa nova, ela tem que estar sempre satisfazendo os prazeres momentâneos. Porque quando você compra uma coisa nova sem precisar, aquela compra que você fez vai te trazer apenas um prazer momentâneo. Mas aquilo ali está te deixando cada vez mais pobre, como diz a Bíblia. É aquela pessoa que ela vive sempre gastando o seu dinheiro, comendo fora. Ela está sempre gastando o seu dinheiro em roupas que ela nem precisava. Ela está sempre gastando o seu dinheiro comprando coisas para mostrar que é rica, que ela tem dinheiro, para ser aceita no grupo de pessoas que ela convive. Ela está sempre comprando alguma coisa para postar na rede social, para ela ter a aprovação das pessoas. Ou seja, é aquelas pessoas que estão sempre em busca de prazeres momentâneos. Aí diz, aquele que ama o vinho e o azeite não enriquecerá. Ou seja, quantas pessoas que ela gasta a parte da porcentagem do que ela ganha em festas, em baladas. Ela está sempre saindo em barzinhos. Ou seja, sempre gastando tudo que ela tem. Como diz aqui em Provérbios 21, que diz assim, na tradução linguagem de hoje. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Ou seja, nós temos outro princípio aqui bíblico, que ele disse que o homem sensato tem uma tradição que diz o rico, ou seja, o homem rico tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Por quê? Porque o homem rico, ele não gasta tudo que ganha. Uma parte do que ele ganha, ele investe
ele faz aquele dinheiro trabalhar para ele, para que aquele dinheiro venha gerar mais dinheiro, venha gerar mais riqueza. Então ele está sempre poupando, ele está sempre armazenando, ele está sempre guardando uma parte do que ele ganha. Por isso que ele se torna rico. É aquele que tem uma reserva de emergência, é aquela pessoa que ela tem uma renda passiva. O que é renda passiva? É aquela renda que você não precisa trabalhar para ter ela. Por exemplo, é como uma pessoa tiver um milhão no banco, por exemplo. Eu estou dizendo uma pessoa rica, não é? Estou dizendo para a pessoa que ganha, que não tem nada. Mas a pessoa rica, quando ela chega a juntar 1 milhão a 2 milhões, por exemplo, se você colocar 1 milhão no banco na renda fixa, que vai te render 1% o mês, então esse 1 milhão ele vai te dar 10 mil reais por mês. Ou seja, você não precisa trabalhar. Com 10 mil por mês, você pode manter a sua vida com aqueles 10 mil reais por mês sem trabalhar. Mas para isso a pessoa ela vai poupando, ela vai investindo até chegar num patrimônio como esse. Aí diz assim, mas o insensato, ou seja, o pobre, por quê? Gasta tudo o que ganha. Ou seja, assim como o rico, ele tem fartura, ele tem riqueza, porque ele poupa, porque ele guarda, porque ele armazena, o pobre, ele continua pobre, ele não tem nada, por quê? Porque ele gasta tudo o que ganha. Então, ou seja, o primeiro passo para que você venha sair da pobreza é você parar de gastar tudo que você ganha. É você parar de viver uma vida acima do que você ganha. É você reservar um valor todo mês, religiosamente, todo mês, para investir. Porque quantas pessoas que dizem assim, mas eu vou começar a guardar dinheiro, o mês que sobrar eu invisto. Não. Você tem que fazer o contrário, você tem que gastar o que sobra. Investimento é uma obrigação para todas as pessoas que querem ter uma vida próspera. Então, quando entra um dinheiro na tua mão, a primeira coisa que você tem que fazer não é gastar, é investir. E o que sobra, então você vai, ou seja, gastar. Então, eu gostaria de deixar esses 2 versículos, que é o primeiro: aquele que ama o prazer será pobre, e aquele que ama vinho e azeite não enriquecerá. O homem sensato tem suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que tem. Então, como eu disse, o primeiro passo para que você venha sair da pobreza é você parar de fazer dívida, você parar de comprar aquilo que você não tem condição de comprar. Por exemplo, quantas pessoas ela quer comprar uma roupa nova, ela vai lá e gasta o cartão de crédito, que ela divide em 3 vezes. Você sabia que quando você usa o cartão de crédito, você está fazendo uma dívida? Por exemplo, você está fazendo uma dívida. Então, quando você estiver endividado, você nunca vai ter dinheiro para investir. Mas a partir do momento que você só comprar aquilo que você tem condição. Por exemplo, eu quero comprar uma calça, uma roupa que custa 200. Então, eu vou juntar esse dinheiro para eu comprar à vista, para eu ter dinheiro para investir. Então, quando você tem esse pensamento, você muda a sua mentalidade, então aí também você vai mudar a sua situação financeira. Então, gostaria que você acompanhasse o meu canal, inscrevesse, porque eu vou estar gravando muito mais vídeos a respeito de educação financeira baseado na luz da Bíblia. Como você prosperar, como você sair da dívida, como você ter uma vida próspera mesmo ganhando pouco no momento. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ative o sino para que você possa receber os próximos vídeos e até mais.